Pessoal, vamos lá então. Aula passada então a gente fez o servidor, hoje a gente vai fazer o cliente. Então eu vou clicar com o botão direito na Solution, né? Add New Project. Dessa vez eu vou criar um projeto Windows mesmo, né? Só que é um Windows Form Application. Então eu vou chamar ele de rede.cliente, tá? Vou dar um OK. E ele vai, quando ele abrir, né, ele vai ter esse formulário aqui logo de cara, que é o formulário que a gente vai fazer a nossa aplicação por parte do cliente nele, tá? Quando eu seleciono o formulário, eu tenho aqui as propriedades dele, então eu vou colocar aqui, ó, teste de comunicação de rede, o text dele vai aparecer aqui. E nesse primeiro momento eu vou desenhar o que vai aparecer no formulário, né? Eu vou pegar aqui da toolbox, vou jogar para o formulário e vou colocar as propriedades de nome e o texto que vai aparecer para esse usuário, tá? Então vamos lá. Beleza. Então, já desenhamos a tela aqui. Então eu vou fazer na própria partial class, né? Então, assim, quando eu dou um duplo clique, por exemplo, num botão, ele vai abrir um método para esse botão, que vai ser o método que vai ser chamado quando alguém clicar no botão, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, deu um duplo clique, ele abre a classe, né, do formulário, e eu já estou aqui, ó, no método que vai ser disparado no clique do botão, tá certo? E essa aqui é a minha partial class, ou seja, a classe que responde às interações que eu tiver com aquela tela, com aquele formulário, tá? Então, para efeito de mandar a mensagem, a nossa mensagem vai ser sempre um número, que é um número sequencial, tá? Eu estou só definindo aqui alguma coisa para ser a mensagem. Então eu vou criar esse número aqui, ó. Vou chamar ele de contador e vou iniciar ele com 0, tá? E aí vamos para os métodos que a gente vai utilizar. Bom, primeira coisa é o seguinte, na parte do servidor, nós utilizamos esses imports aqui, ó. Tá certo? Então eu vou copiar esses imports. Talvez acho que o system.net não precisa, mas ele está ali no meio, eu vou copiar e vou colar ele lá no formulário. Tá? Por quê? Porque aqueles imports, né, esses imports aí, eles foram usados para fazer com que o servidor conversasse com o cliente. Então o cliente ele tem que ter o mesmo import para ele poder ter a classe que inicia a conversa. Fala. Esse IO aí não seria só porque estava usando só porque estava usando uma coisa que era do prompt de comando? Aí não vai precisar, porque aí vai ter os botõezinhos e tal. Vamos desabilitar ele aqui então para ver se vai usar. Eu realmente não me lembro. Eu acho que o system.net puro, ele é o pacote que vai ter a classe listening, que no nosso caso a gente não vai precisar, porque é sempre o cliente que conecta no servidor. Então eu acho que ela não vai precisar, tá? Acho. Mas a gente testa aqui, se alguma coisa não funcionar, a gente já sabe.
Olha só, aqui ao invés de fazer a programação no botão, eu vou criar um método. Por quê? Porque depois, quando vocês forem transferir para o projeto de vocês, vocês vão copiar aquele método e cola lá na Unity e acabou, tá? Então eu vou criar um método aqui, ó, conectar. Opa. Conectar. E a gente, como ele vai dar erro, porque não existe, né? Eu vou programar ele aqui, tá certo? Bom, vamos ver ele aqui. Para eu fazer a conexão, eu vou criar aqui algumas variáveis que eu vou precisar. E aí essas variáveis, eu vou apagar esse cara aqui, né, para não dar erro de classe não implementada, e eu vou começar a criar essas variáveis aqui em cima, tá? Bom, eu vou precisar de uma TCP client, que eu vou chamar de cliente, só para manter o mesmo nome. Vou precisar de uma stream header. A stream header, realmente eu vou precisar, ou é do socket, do net, não sei se ela vai estar aqui. Não, ainda é. O header e o writer são do I/O. Tá? Header igual a nu. E o stream writer, que eu vou chamar de writer, também recebe nulo. E eu vou precisar do endereço do servidor, né? Que é o cara que eu vou me conectar. No nosso caso, já vai ser o 127.0.0.1, tá? Bom, então voltamos aqui já que as variáveis estão definidas, voltamos para o método conectar. Tipo assim, eu não posso deixar o meu servidor, o meu cliente tentar uma segunda conexão. Então, tipo, é possível que o usuário, sei lá, por algum motivo no nosso programa, como a nossa tela é assim, ó, esse cara pode tentar conectar de novo, tá? Então, eu não quero deixar que exista uma segunda conexão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui, ó, se o cliente for diferente de nulo, ou seja, se ele for diferente de nulo, ele já está conectado, certo? Porque olha lá, o cliente aqui, ó, eu só criei a variável, então eu não coloquei nada nessa variável, ela está nula. Então, se for diferente de nulo, eu só abandono o método, tá? E aí eu não deixo tentar conectar de novo. Mas, no caso, se não for, eu vou criar aqui, ó, uma porta que tem que ser o mesmo número da porta lá do servidor, tá? E eu vou instanciar lá o TCP client para que eu possa criar a conexão. Para eu criar a conexão, eu tenho que passar o servidor e a porta. Então eu estou até passando meio rápido isso aqui, porque a gente viu com bastante calma na hora que a gente estava criando o servidor. Tá? Então criei uma instância de TCP client, que essa instância me indica que é a minha conexão com o servidor. Tá? Eu, como cliente, estou conectando no servidor. Quando eu crio esse cara, o meu endereço já fica nele. Lembra o esquema da carta? Quando eu vou escrever uma carta, eu coloco o remetente. Então, eu me preocupo só com o destinatário, porque as informações de remetente, né, as minhas informações, quando eu instancio o TCP client, ele mesmo já se vira e pega tudo. Então,
essa variável, essa instância, à medida que ela chegar lá no servidor, o servidor já sabe o endereço de volta. Então ele já sabe conversar de volta comigo. Bom, feito isso, eu vou precisar de um network string para que eu possa fazer a conversa, né? E aí agora sim, eu vou criar o meu reader e o meu writer. Beleza. E eu vou criar também uma thread que, veja, o meu servidor, ele fica ouvindo qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa que eu queira mandar para ele. Mas a partir do momento que eu quero iniciar uma comunicação, eu também tenho que ouvir o que o servidor me atualiza, certo? Então, a mesma ideia de thread que o servidor fica te ouvindo, né, fica ouvindo o cliente, que a gente fez na aula passada, vai acontecer do cliente para o servidor. Então, a partir do momento que você se conectou, a tua máquina também tem que ficar ouvindo o servidor, porque a gente não sabe em qual momento que o servidor vai mandar uma atualização para a tua máquina. Tá certo? Então eu vou criar lá uma thread. Eu tenho que passar um método aqui nessa thread. Então, eu vou passar o método listening, que ainda não existe. Então ele está dando um erro ali, tá? E vou criar eu vou dar um start nela. Bom, esse método listening, né, ele ainda não tem. Então, lá, show potential fixes. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Então, ó, eu vou gerar um método listening para mim. Ó. Então, ó, gerei o método listening. Esse método daqui que vai ser startado quando a minha thread iniciar. Então, veja, o momento que eu conecto não é só eu conectar no servidor, é conectar no servidor e iniciar uma thread, tá? Que vai ficar fazendo a leitura desse servidor. Bom, aqui está dando um errinho porque eu fiz o try e ainda não fiz o catch. Então, ó. Então, ó, já estou dizendo em qual método está com erro e aí eu printo o erro. Então vamos lá para o listening. Então agora eu já posso apagar o lançamento de erro de método não implementado e o meu listening ele vai ser exatamente igual ao método do servidor que fica escutando as mensagens que eu mando para ele. Só que a diferença é que no servidor, lembra, eu estou implementando lá no servidor eu estou implementando o padrão de projeto lá, que é o Observer. E aqui eu não estou implementando o Observer. Aqui simplesmente eu vou pegar o que o servidor me mandou e vou chamar uma funcionalidade, instanciar uma classe, fazer alguma coisa. Então, eu vou pegar lá esses dados, né? Opa. Peguei o dado e aí eu vou verificar, vou fazer o meu loop aqui, né? Enquanto esses dados forem diferentes de nulo, eu tenho algo para processar. Então aqui, olha, lembrando que esse readline ele fica aguardando. Então quando ele chegar nessa linha 65, ele cria a variável dados e quando ele executa o readline, ele fica parado no processamento ali. Então ele só vai entrar no while quando alguma coisa chegar para esse cara.
tá certo? E aí começa o nosso loop. Que o nosso loop, na verdade, a gente só vai pegar a mensagem e colocar na label mensagem que está definida aqui, ó. Tá? Mas no caso de vocês, vocês vão pegar essa mensagem e essa mensagem vai querer dizer alguma coisa para vocês, ou para você criar um objeto, ou para você atualizar uma propriedade, uma posição de um objeto do jogador que está jogando com você. Enfim, essa mensagem vocês têm que escrever ela de forma que o teu programa entenda o que ele tem que fazer. Então vem uma mensagem de texto, pode ser um JSON, depois vocês procurem aí depois alguém já trabalhou com JSON? Não? Eu vou abrir um JSON aqui, vou dar uma explicada rápida, que eu acho que é a maneira mais bacana de vocês trabalharem é nesses dados que você está trafegando daqui para lá, de lá para cá, você mandar um JSON. Tá? Por quê? Porque aí você pode mandar um objeto inteiro. Então assim, você já pode mandar esse objeto e você pegar e instanciar ele. Então, o Visual Studio tem algumas funcionalidades lá, né, que ele entende JSON. Então, do jeito que o JSON vem, você já consegue instanciar um objeto com ele, ou pegar os valores de uma maneira mais fácil, mais rápida, e você consegue gerar também esse JSON através de algumas funcionalidades lá do Visual Studio. Então você consegue, por exemplo, pegar um objeto e gerar um JSON dele. Então, tipo assim, o cara deu um tiro. Pô, você pega o objeto tiro, que vai ter quem disparou o tiro, a posição inicial, a direção que esse tiro vai. Você vai pegar esse objeto com as propriedades todas, vai gerar um JSON com ele e vai mandar. E aí o outro lado recebe esse JSON e ele consegue de novo desconverter isso aí do JSON e virar uma classe. Entendeu? Então fica muito mais rápido e mais fácil para vocês processarem. Mas enfim, enquanto o dado for diferente de nulo, a gente vai atualizar lá a mensagem. Então, para eu não perder o que está nela, né? Eu só vou fazer isso. E aí, para eu não ficar em loop eterno com essa primeira mensagem que foi lida, eu faço novamente aqui, ó. Ih, cara. E aí, beleza, eu fico nesse loop eterno aqui, tentando fazer leitura de algo que venha do servidor. Só que como isso aqui é uma thread, ele vai fazer um processamento paralelo e não vai atrapalhar o meu processamento ali. Então a tela desse aplicativo vai continuar livre para eu poder trabalhar. Beleza, aí agora eu preciso, ó, o meu conectar já foi feito, eu preciso enviar a mensagem. Então eu vou só chamar o método enviar. Como ele não existe, a gente vai gerar ele. Beleza, ele está lá. O meu enviar, ele é muito simples. É o writer.writeLine e a mensagem que eu quero enviar. Beleza? Então vou colocar aqui, ó, mensagem. Ih, caramba. Aí essa mensagem eu vou colocar como parâmetro. Beleza, então eu tenho que mandar essa mensagem aqui como parâmetro. Como é que eu vou fazer? Eu mando 0 e o contador vira 1. Aí eu mando 1, o contador vira 2. E como eu estou concatenando o contador aqui, que é int, com um texto, int e texto no final vira texto. Então eu consegui mandar uma string aqui. Beleza? E o nosso limpar a mensagem,
Pô, ele vai ser o mais simples, né? Que é eu voltar a propriedade text da label para mensagem do jeito que estava lá no início. Ou seja, do jeito que ela já está escrita aqui. Tá joia? Bom, acabamos nosso programa e agora eu tenho algumas ressalvas a fazer. Primeira coisa é o seguinte, eu vou dar um rebuild na solution para esse cara aqui ser criado, né? Porque a gente adicionou um novo projeto, fez tudo, mas essa vai ser a primeira build da solution com esse novo projeto. Então ele até então ele não existiu o executável dele. Tá beleza? Aí agora eu preciso testar. Então, olha a minha situação. Quando eu quero testar, eu não consigo testar o conjunto de uma vezada só. Eu consigo testar ou o servidor primeiro, né? Assim, testar que eu falo assim, na verdade eu consigo testar tudo, eu não consigo resolver todos os problemas. Então, se eu der um play agora, tá vendo que o servidor, o projeto servidor, ele está em negrito? Então, se eu der um play aqui nessa aplicação, ela vai startar o servidor, certo? Então aqui, ó, eu dei um play e ela startou o servidor. Então agora eu consigo rodar, eu não consigo dar play pelo Visual Studio de novo para eu rodar o cliente. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui, ó, no cliente, ó, botão direito nele, ó, Open Folder in File Explorer. E aí ele vai abrir para mim, ó, o local onde aquele projeto cliente está aberto, tá? Foi criado. E aí eu tenho que vir em bin, debug e ó, ele está aqui, o executável dele está aqui. Então eu tenho que pegar e ó, dar um duplo clique no executável dele e abrir. Tá vendo? Beleza? Só que, veja, o Visual Studio, ele está rodando o servidor. Então, se por acaso eu tentar testar aqui e der um pau aqui dentro desse projeto, eu não consigo visualizar no Visual Studio. Por quê? Porque eu estou executando o binário dele. Tá certo? Então, nesse momento, eu estou conseguindo testar tudo, mas eu só consigo ver código ou ver erros ou consertar problemas dentro do servidor. Então, para eu poder testar o programa cliente que eu fiz, eu vou ter que fazer com que esse programa seja o cara que vai ser rodado. Tá? A gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, ó, cliquei em conectar. Ó, não conectou, tá vendo? Ó, então alguma coisa deve estar errada ali.
Bom, para evitar que eu abra tudo de novo, vamos ver. Conector. Ó, o segundo deveria ter conectado. O terceiro, na hora que eu conectar, deveria aparecer aqui servidor lotado. Ó, 2 conectados, ó, servidor lotado. Tá beleza. Então tá dando tudo certo. Aí agora... E se um quarto aparecer, ele entra no servidor com o terceiro que apareceu? Oi? E se um quarto aparecer, ele entra no servidor com o terceiro que apareceu? Não. Não, só fica Não, os dois não. só, né? Sim. Só fica os dois. Vai ter 2 só. Aí, vamos ver. Ó, o enviar mensagem não tá rodando. Vamos debugar ele agora. Então, eu vou fechar. Aí, olha só o grande macete. Como o nosso servidor ele só suporta 2, então você acaba toda hora tendo que fazer o mesmo processo de abrir o servidor. Não vou nem arrastar o servidor para a tela mais não. Vou pegar esse cara aqui. Cadê o enviar mensagem? Tá aqui. Vou startar ele e vou abrir um outro cliente aqui. Então, ó, conectei, beleza, foi. Esse é o que é o Visual Studio. Conectei, foi. Vou tentar agora aqui, ó, enviar mensagem. Beleza. Então, ó, F11, F11. Aí ele chamou enviar. Eu acho que eu sei o que é. Mas vamos tentar lá. Tem como editar em tempo De execução. E aí, ó, aqui, ó, foi. Tá faltando aquele flush. Então, esse flush ele limpa o seu writer. Então, mas eu assim, ele limpa, mas eu acho que é ele que dá a ordem, porque você pode ir acumulando e depois enviar, tá vendo? Eu não tinha colocado o flush. Então agora eu tinha esquecido dele. Então agora vamos novamente aqui, ó. Estou fazendo um rebuild e vou iniciar a galera toda executando. Então, ó, iniciei o servidor, um cliente, segundo cliente, terceiro cliente. Então, o servidor está aqui. Primeiro, segundo e o terceiro. Ó. Conectei servidor lotado. Enviar mensagem, olha lá, enviou para os dois. Ó. E enviar mensagem, tá vendo? Ó? Recebido do ID 1 a mensagem 11, enviado para o ID 0 a mensagem 11 e enviado para o ID 1 a mensagem 11. Então, tudo que eu estou recebendo está indo para os dois. Beleza? O engraçado é o seguinte, Ednei, se você fizer agora o contrário ali, o contador do outro cliente está Tá zerado. zerado. Então, é porque cada um tem o seu ID, né? E aí quando você manda o seu ID. Então você só manda e incrementa o seu ID. Agora, eu poderia pegar, entendi o que você falou, eu poderia pegar o ID do cara e somar no meu. Então, tipo assim, você mandou 1 para mim, o meu já não é mais 0, é 1. Aí eu pego e mando o 2 para você. E aí a gente vai incrementando. Mas no caso eu fiz cada um não interferindo no valor do outro. Essa brincadeira aí desse um interferindo no outro parece muito bem. Se tivesse 2 mensagens, daria pra ver em tempo real qual foi o valor de cada um, entendeu? Daria pra fazer uma parada assim. Mas assim, o que eu deixei dessa forma, por quê? Porque assim, imagina, eu tenho o meu personagem, você tem o seu.
Então, os valores você vai sempre fazer assim, ó. Os valores que você altera no seu personagem, você manda pelo método enviar. E o seu listening, ele só altera os valores do personagem da pessoa que está jogando contra você, do outro jogador. Então, tipo, você tem uma clara definição. O teu personagem, as coisas que você faz, você manda via enviar a mensagem, né? E dos outros personagens, quaisquer que sejam, se tiver mais que 2, né? Você pega os valores via listening. Então você está ouvindo o que tá vindo para você. Então, assim, aí nesse processo você tem que ver o que é importante você enviar e o que você vai receber para atualizar as coisas certas. Mas é basicamente isso, entendeu? Então, assim, você tem, por exemplo, quem vai fazer lá na Unity, quando você move o personagem, tem um translation, que fala? Translation? Translate. Você vai sempre ter um translate, certo? Aquele translate seu é um evento que vai ser disparado, né? Que cada vez que você muda um ponto para um lado para o outro, você executa o translate. Então, você vai ter que, dentro do seu evento de translate, você vai ter que pegar os valores dele e chamar o seu método enviar. Por quê? Porque aí, toda vez que der um translate, automaticamente vai executar o método translate, você pega os valores de lá e manda pelo enviar. E aí você tem que pegar outros valores também, né? Quem tá fazendo a mudança de posição? É o personagem tal, ou é o, sei lá, o objeto tal que está dentro do jogo. Então você tem que saber qual é o objeto e pegar no translate daquele objeto para mandar para o banco, entendeu? Então é basicamente fazer isso, essa comunicação textual que vai de um lado para o outro. Gente, a minha internet não está funcionando, mas o que é o JSON? Vamos imaginar o seguinte. Pô, vocês já viram um pouco de HTML, não já? HTML é o quê? São as tags e dentro dessas tags tem uma espécie de comandos de formatação, né? Porque HTML só serve para formatar, trocar a cor de um texto, mexer tamanho de figura, adicionar, remover figura, coisa e tal. O JSON, ele é basicamente dados que você que você envia na forma de texto, porém dentro de uma estrutura. Entendeu? E aí, essa estrutura é que vai definir o que é um atributo, o que é uma classe, o que é um atributo, o que são um atributo com vários valores dentro dessa classe, o que é uma lista de objetos dentro de uma outra classe. Então, basicamente, é uma estrutura para você mandar dados de um lado para o outro, só que na forma de texto, assim como é o XML. Só que o XML ele parece mais com HTML, né? Porque você cria as tags e a tag é o atributo, né? O nome do atributo é uma tag, por exemplo. E o que está dentro da tag é o valor daquele atributo. Só que no JSON você você faz tudo isso na forma de texto corrido. Então, uma linha de texto você manda uma porrada de coisa. E aqui, olha, deixa eu ver um exemplo. Aqui, ó, carregou finalmente. Então, aqui, ó, você tem um exemplo de JSON. Tá vendo? Você tem aqui, ó, um glossary, que deve ser, sei lá, uma classe. Tá vendo? Aí, ó, começou aqui uma classe, aí 2 pontos, abriu aqui para os parentes, pros parâmetros dessa classe. Aí você tem lá o title e 2 pontos, né? Que separa o nome do atributo e o valor dele. Aí, ó, esse gloss div é um outro atributo, só que tá vendo? Dentro dele
provavelmente esse glossdiv é uma outra classe, então existe dentro dessa classe de glossário, né, existe um objeto da classe glossdiv aqui dentro. E aí você tem os atributos dele. E aí vai. Então, basicamente... e aí aqui, olha, você tem o mesmo JSON, só que em XML, tá vendo? Então, basicamente uma forma de você mapear os atributos que você está enviando de um lado para o outro. Você tem como trabalhar com JSON dentro do C#. Por quê? Porque talvez você não precise nem entender muito bem dessa estrutura, mas você consegue utilizar algumas funcionalidades da própria linguagem C#, né, para gerar e para pegar esses dados para você. Então aqui, ó, por exemplo, eu estou com essa página aqui, ó, no Macorat, tá vendo? Que ele está gerando aqui, ó, um JSON. E ele está usando aqui, ó, esse JavaScript Serializer para criar um JSON, tá vendo? Então você consegue gerar ele e ler esse cara de uma forma mais fácil, tá vendo? Ó, ele cria, depois para você ler, provavelmente ele cria uma classe lá, ele pega as chaves, enfim, tem que dar uma estudada. Não é só dessa forma, tem outras funcionalidades dentro do Visual Studio que vão te ajudar a gerar ou a ler esse JSON, tá? Isso aqui ele está fazendo bem programado, né? Mas eu já vi algumas funcionalidades que você baixa plugin, você faz as coisas e ele gera, tipo assim, você vai chamar um método, sei lá, toJSON, classe toJSON, aí ele gera para você, ou JSON toClass, aí ele gera de volta para você, sabe? Então é questão de dar uma pesquisada, que vale a pena, você consegue pegar o objeto todo e mandar. E aí você não precisa ter o trabalho de entender qual é o texto que você está mandando de um lado para o outro, entendeu? Essa é a vantagem. Se, por exemplo, se o meu personagem moveu para um lado, pô, eu já podia, de repente, mandar via JSON o personagem inteiro para o outro lado. E aí eu só troco a instância dele lá do outro lado, entendeu? Então, o efeito que vai ter é que ele vai se mexer do mesmo jeito. Então eu não preciso descobrir, mudou a propriedade tal do objeto, então vamos lá, vamos atualizar essa propriedade. Não, pega o objeto todo e substituo, entendeu? Pega o objeto e substituo. E aí ele vai fazendo as mesmas mudanças de estado que ele fez lá no cliente, entendeu? Então isso vai dar uma agilizada, uma facilitada aí para vocês. Mas dessa maneira, não seria mais pesado para a rede? Olha, você está mandando uma linha de texto para a rede, tipo assim, o mínimo de um texto vai ser 1K. Se um objeto inteiro, você não vai passar 1K de texto. Então, e o processamento para ler um caractere ou 1K na máquina que está recebendo a informação, um pouco muda. Aliás, não dá nem para perceber a mudança. Né? Então, entendi. Então, é mais fácil mesmo, porque você não tem que ficar se preocupando, tem um método de atualizar. E manda bala. Entendeu? Professor, Sim. Em algum momento a gente vai ter que usar o Parse para... Ou você acha que os plugins já fazem esse trabalho? Cara, eu acho que já faz. Por exemplo, passar o texto para números, né? Para inteiro, para float, essas coisas. Então, mas se você manda o objeto inteiro via JSON, você não precisa fazer parse de nada. Você pega o objeto, sei lá, toJSON e manda. Entendeu? Você não tem que fazer nada.
Bom, basicamente isso. Eu acho que não vai te dar um trabalho. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, algum plugin para ajudar. Aqui, ó, só coloquei aqui, ó, JSON.NET, Popular High Performance JSON Framework for .NET. Provavelmente você faz o download, aqui tem o código fonte para você descobrir como é que trabalha. Ó, tá vendo? Serialize JSON, deserialize JSON, ou seja, ele gera o JSON, olha lá, tá vendo? Olha lá, o move, que deve ser o objeto. M igual a JSON convert deserialize object. Aí você passou o move que você recebeu para JSON. Tá vendo? Ele pegou e jogou de JSON para o objeto. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui ele está jogando num array. Ó, objeto.toString, tá vendo? Você pegou um array e aqui, ó, você pegou esse O, que é o seu array, e já gerou um toString nele. E provavelmente aqui você vai trabalhar para converter. Olha lá. Tá vendo? Ó? Você criou uma string JSON, aí você pegou, ó, deu o comando JSON convert, serialize object, e aí o product, que é essa variável aqui, ó, do tipo produto. Então o cara criou o produto, instanciou ele, setou todas as properties dele, e aí depois deu um serialize object e gerou um JSON. Tá vendo? Só baixar o plugin, instalar no Visual Studio, e aí você pega a tua classe, pum, gera JSON, pega o JSON, volta para a classe. E trafega. Então você pegou a tua classe, gerou o JSON, chama o método enviar. Quando ele bater no listening, você pega aquele cara e deserializa ele e joga ele, substitui o objeto que já existe ou cria um objeto novo. Entendeu? Tranquilo? Assim, é muito... Bom, se vocês quiserem fazer na munheca também, não tem problema. Eu não vou avaliar isso, tá, gente? Eu tô só falando assim que, de repente, isso facilita vocês. Eu só vou querer ver o jogo funcionando, né? Mas, assim, de repente, facilita a vida de vocês. Tranquilo?